Fala, meu guerreiro! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão aqui no canal do Objetivo Concursos, professor Luciano na área. Estamos aqui resolvendo 100 questões, nosso desafio, 100 questões passeando por todo o edital da MC. Você futuro aprovado, vai dar certo, estamos juntos, tá? Meus queridos, nós vamos agora tratar de um tema aqui, tá? Dentro da questão de número 19, nós paramos ali na questão de número 18 e agora nós vamos resolver a questão de número 19. Na tela para vocês a questão fala assim, ó, o que diz respeito à organização administrativa, né? E a administração direta e indireta, julga os itens a seguir. Vamos lá. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública e sociedade de economia mista e de fundação pública. Meus queridos, aqui está perfeitamente correto, tá bom? Por quê? Lembrar que quando falamos de administração pública direta e indireta, vocês precisam lembrar que compõe a administração pública direta aqueles que retiram suas competências diretamente da Constituição. Leiam-se União, Estado, Município e Distrito Federal. Beleza? Do outro lado, nós temos aquelas entidades administrativas que compõem a administração pública indireta. São elas as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Lembrem-se que dessas quatro, indireta, tá bom? Nós temos ali a autarquia, que é criada por lei específica. Está correto na medida em que a primeira proposição fala somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Beleza. E autorizada a instituição de empresa pública. Quando falamos em empresa pública e sociedade de economia mista, a lei não cria, a lei autoriza a criação. Tudo bem? Então, autarquias são criadas por lei específica, as sociedades de economia mista e as fundações públicas, diferentemente, elas são autorizadas por lei. Então, de novo, autarquia criada por lei. Empresa pública e sociedade de economia mista são autorizadas a sua criação por lei. Beleza, pessoal? Então, está correta essa primeira proposição. 2. Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria e podem integrar tanto a estrutura da administração direta quanto a administração indireta. Beleza, pessoal? Quando falamos em órgãos públicos, anote. Órgãos públicos são entes despersonalizados. Isso mesmo. Professor, como assim entes despersonalizados? É que não tem personalidade jurídica. A doutrina chama os órgãos públicos de meros centros de competência. Isso mesmo. Então, o órgão público não tem personalidade jurídica nenhuma. E eu posso ter órgão dentro das estruturas da administração pública direta, como também dentro da estrutura da administração pública indireta. Professor, então quer dizer que dentro da autarquia e INSS eu posso ter um desmembramento lá dentro de um órgão público? Sim. Professor, então quer dizer que dentro da direta União Federal eu posso ter um desmembramento de órgão? Isso. Então eu posso ter órgão, que são entes despersonalizados, não tem personalidade jurídica, tá? Eu posso ter tanto na administração direta como também na administração pública indireta. Então está correto a 1, correto a 2. 3. Ocorre desconcentração quando o Estado desempenha alguma de suas atribuições por intermédio de outras pessoas e não por sua administração direta. Pessoal, tá errado, tá? Tá errado. Por quê? Quando falamos em desconcentração, é necessário que façamos o contraponto com desconcentração. Vamos lá. Quando falamos em descentralização, não podemos confundir com desconcentração. Pronto. Qual a diferença de uma para outra? Bem simples. Na desconcentração, olha o ozinho de com, eu tenho uma criação de um órgão dentro da mesma estrutura. Cria-se um órgão, vimos que o órgão não tem personalidade jurídica, cria-se um órgão dentro da mesma estrutura, mesma pessoa jurídica. Por exemplo,
Imagine a União Federal criando um órgão dentro da própria União. Desconcentração. Criou um mesmo órgão dentro da mesma estrutura, desconcentração. Agora, se tivermos diante da criação não de um órgão, mas de uma entidade, de uma nova entidade administrativa, ou seja, uma nova pessoa jurídica, como, por exemplo, a União criando uma autarquia, veja que a autarquia criada é uma nova pessoa jurídica. Sendo criada uma nova pessoa jurídica, eu tenho uma descentralização. Qual o macetinho que vocês vão levar para a prova? Quando eu tenho uma criação de um órgão público dentro da mesma estrutura, eu tenho desconcentração. Quando eu tenho a criação de uma nova entidade, aí eu tenho descentralização. Beleza? Anote, isso é importante, tira a gente de muita questão que porventura, né, vocês um dia poderão encontrar. Então tá aí, está errado, porque quando eu tenho desconcentração, o Estado, ele desempenha por meio dos seus próprios órgãos, ele não desempenha por meio de uma entidade. Ficou errado aqui. 4. A distribuição de competências entre órgãos internos dentro de uma mesma, olha aí, ó, mesma pessoa jurídica, denomina-se descentralização. Não, se é dentro de uma mesma pessoa jurídica, vai ser desconcentração. Gabarito letra A de aprovado, somente 1 e 2 estão corretos. Tranquilidade total. Então, cuidado. A administração pública criou um novo órgão, dentro da mesma estrutura. Órgão, então, desconcentração. Não tem erro com esse macete, tá? A administração pública agora criou o quê? A administração pública criou, veja comigo, agora a administração pública vai criar uma entidade. Olha só, criou uma entidade. Quando cria uma entidade, que é uma nova pessoa, aí eu tenho descentralização. Super tranquilo aí, tá bom? Beleza, pessoal? Resolvida a questão, vamos à questão 20. Segundo Zanella de Pietro, ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sobre quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos. Sobre quem o represente, com observância da lei, sobre o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle do poder público. Pessoal, questãozinha começa a falar sobre os atos administrativos. Já falamos sobre princípios, falamos sobre regime jurídico, falamos sobre noções de Estado, passamos por organização da administração pública, chegamos num ponto que é bem estratégico para a nossa aprovação, o ponto sobre atos administrativos. Atos administrativos, como o próprio a questão falou através do conceito da professora de Pietro, tá? Nada mais são do que as manifestações unilaterais, promovidas pelo Estado ou por quem ele seja representado. Então, todas as vezes que um servidor público toma uma decisão, ele está emanando, criando, fazendo nascer um ato administrativo. Vamos à questão. A questão fala assim, ó, estes atos possuem atributos específicos. Se aparecer a palavra atributos na sua questão de atos, entenda que atributos são características. Então, os atos administrativos têm algumas características, tá? Um desses atributos traz a possibilidade de os atos administrativos serem impostos a terceiros, independentemente da concordância destes, mas não são todos os atos administrativos que são dotados desse atributo, de acordo com Oliveira, 2020. Esse atributo recebe o nome de... Pessoal, quais são os atributos do ato administrativo? De maneira bem rápida, o macetinho vai ser o quê? O macetinho PAT. Como assim, professor? PAT, presunção de legitimidade e veracidade, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. Imperatividade. Professor, por que você colocou o nome só do imperatividade? Bem simples, porque é aquele que vai resolver aqui a nossa questão. Então, já sei que o gabarito vai ser A de aprovado. Beleza? Mas o que a imperatividade diz para a gente? Diz que os atos administrativos são impostos de maneira unilateral, independentemente da vontade ou aquiescência dos administrados. Exemplo bem grosseiro, bem claro. Quem aí digita para mim aqui no chat, tá? Quem aí discordou em não tomar uma multa porque estacionou errado e de fato não tomou a multa? Ninguém. Tenho certeza disso. Por quê? Porque a multa independe da sua vontade, meu amigo.
Todas as vezes que você praticar uma infração de trânsito e você recebe uma multa, ali nós temos o caráter da imperatividade, vai ser imposta de maneira unilateral, independentemente da sua vontade, da sua aquiescência. Então, imperatividade é exatamente o conceito trazido aqui, tá, pelo enunciado da questão de número 20. Então, tá aí, bonitinho para você, os atributos. Presunção de legitimidade, né, também chamada de veracidade. O que diz essa presunção de legitimidade e veracidade? Os atos administrativos são legítimos, são de acordo com a lei até que se prove ao contrário. Cuidado que não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa, porque admite prova em contrário. Então, todas as vezes que vocês, futuros servidores públicos da MC, estiverem ali no exercício das atribuições do cargo de vocês, exercendo atos administrativos, lembrem-se que os atos administrativos, num primeiro momento, eles são legítimos, são verdadeiros, só que essa legitimidade admite prova em contrário, porque ela será iuris tantum, tá bom? Os atos administrativos sempre serão tidos como válidos e legais. Porém, admite-se prova em contrário, ou seja, é uma presunção relativa. Se a questão estiver dizendo que é uma presunção absoluta, já está errado, é relativa. Por que relativa, professor? Porque admite prova em contrário. Tudo bem, pessoal? Qual a próxima? A autoexecutoriedade. Bem simples. Os atos administrativos eles são impostos de maneira unilateral, tipicidade, imperatividade já aprendemos, todavia, eles são executados independentemente da ordem judicial. Ou seja, a administração pública não precisa de uma ordem judicial para fazer valer o conteúdo, né, de aplicabilidade, por exemplo, de uma sanção dentro de um ato administrativo. A administração pública não precisa de uma ordem judicial para fazer valer, para fazer executar as suas determinações em atos administrativos. Significa que a administração poderá executar diretamente suas decisões sem necessidade prévia de autorização do judiciário. Tranquilidade total. Próximo, nós temos a tipicidade. Olha aí, pessoal. Tipicidade. O ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas à produção de seus efeitos. Ou seja, todos os efeitos dos atos administrativos têm que ter um respaldo legal, tem que ter uma previsão legal, tem que estar expressamente previsto na lei, tá? Então a administração pública não pode ser leviana, não pode sair criando ato administrativo sem que tenha previsão legal. Da mesma forma, lá do direito penal, que não há crime sem lei anterior que eu defina, não apenas sem prévia combinação legal, lá do direito penal, aqui também no direito administrativo é a mesma coisa. Todo ato administrativo tem que ter a sua previsão legal. Beleza? Beleza. E claro, a imperatividade. Imperatividade quer dizer o quê? Permite que a administração possa impor unilateralmente obrigações aos particulares, independentemente da sua aquiescência ou concordância. Ou seja, você vai tomar a multa independentemente de você querer ou não. Tudo bem, pessoal? Então tá aí. Detalhe importante. Todos os atos administrativos, tá? Eles precisam ter 2 desses 4 atributos. Ou seja, nem todos terão outros 2. Como assim, professor? Macetinho, a minha namorada chama Pati. Pati é o quê? São as características ou atributos do ato administrativo. Macetinho, PT, opa. PT está em todos. Como assim, professor? O PT está em todos os locais. PT está em todos. Como assim? Presunção de legitimidade e veracidade são os 2 atributos que são indissociáveis de qualquer ato administrativo. Como assim, professor? Todos os atos administrativos, obrigatoriamente, têm que ter presunção de legitimidade e veracidade e a tipicidade, mas nem todos têm autoexecutoriedade, nem todos têm imperatividade, tá? Guarde isso, PT está em todos. Show de bola, questão 21 fala assim, analise as afirmativas abaixo a respeito dos atos administrativos. Os atos administrativos são situações fáticas que independem de qualquer manifestação volitiva, ensejando a produção dos efeitos jurídicos. Pessoal, não! Se os atos administrativos são manifestações unilaterais da administração pública, é claro que depende da vontade do Estado. Não tem ato sem vontade, tem que ter manifestação da vontade do poder público. Então ficou errado aqui, ó. Anote, a primeira proposição está incorreta, tá bom? 2. Os atos administrativos são manifestações unilaterais da vontade, excluindo-se, portanto, os contratos administrativos. Show de bola!
Por quê? Porque quando eu falo em ato administrativo, eu tenho manifestação unilateral. Eu tenho manifestação unilateral. Quando eu falo em contrato, olha só, quando eu falo em contrato administrativo, já muda, porque aqui eu tenho manifestação que é bilateral, beleza? Então, o ato administrativo é diferente do contrato, porque um é uni e o outro é bilateral. Beleza? Então, aí, ó, questão 2, perfeito, corretíssimo, tá? Proposição 3. A revogação de ato administrativo não atinge efeitos já produzidos pelo ato revogado, apenas cessando os efeitos deste para o futuro. Perfeito. Por quê? Anote, porque quando falamos em revogação do ato administrativo, o que é revogação? É uma forma de extinção do ato administrativo quando o ato, embora seja legítimo, ele é inoportuno e inconveniente para o interesse público. Veja que quando a administração pública revoga um ato administrativo, aquele ato é legítimo, está de acordo com a lei, mas ele não mais atende ao interesse público, que é necessário para que nós possamos continuar tendo o ato administrativo com efeitos, tá? Lembrando que o efeito da revogação vai ser somente dali para frente, ou seja, ex nunc, bate na nuca, ex nunc, só dali para frente. Diferentemente dos atos que são anulados, que são efeitos bate na testa, ex tunc, que retroage. Então, para a prova, estamos falando aqui da revogação. Revogação não desfaz os efeitos anteriores, porque o efeito dele vai ser para frente, ou seja, ex nunc, beleza? Ex nunc. 4, cadê aqui? Vamos aqui para quarta proposição. Volta aqui, pronto, tá aqui. A presunção de veracidade dos atos administrativos é absoluta. Opa, já está errado, campeão. Por quê? Porque não é absoluta, pelo contrário, é relativa. Por que é relativa, professor? Porque a presunção de legitimidade e veracidade admite prova em contrário, tá? Admite prova em contrário. Não é absoluta, vai ser o quê? Relativa. Gabarito vai ser letra B de bola, 2 e 3 estão corretíssimos. Beleza, anotações não vamos precisar, vamos direto para a questão de número 22. Vamos lá. O ato administrativo reveste-se de propriedades jurídicas específicas, decorrentes da supremacia do interesse público sobre o privado, e apresentam características ou atributos que o distinguem das demais categorias de atos jurídicos. A respeito dos atributos, questão de atributos do ato administrativo, conforme a mais moderna doutrina, assinale a alternativa correta. Letra A. A imperatividade consiste no atributo que permite à administração pública aplicar punições aos particulares por violação à ordem jurídica, sem necessidade da ordem judicial. Não, isso aqui não é o atributo, né? Não é o conceito da imperatividade, não, é da autoexecutoriedade. Então a letra A já fica prejudicado. Letra B. A exigibilidade é atributo que permite à administração pública realize a execução material dos atos administrativos ou de dispositivos legais usando a força física, se for preciso, para desconstituir situação violadora da ordem jurídica. Não. Exigibilidade também não. Exigibilidade está dentro da autoexecutoriedade. Ficou errado aqui. Trouxe uma questão totalmente diferente do que realmente é exigibilidade, tá? C. A autoexecutoriedade consiste no atributo pelo qual o ato administrativo pode criar unilateralmente obrigações aos particulares, independentemente da anuência deles. Aqui já é o conceito de imperatividade, né, pessoal? Então, a letra C está errada, a letra B está errada, a letra A também. Letra D. A tipicidade diz respeito ao atributo segundo o qual, em situações específicas, o ato administrativo pode ser praticado à margem da lei. Não. A tipicidade não diz isso, não. A tipicidade fala sobre o quê? Sobre os efeitos dos atos administrativos. Os efeitos dos atos administrativos devem estar presentes na lei. Então, aí, ficou errado. Claro que vai ser a letra E, anote o nosso gabarito. A presunção de legitimidade significa que o ato é considerado válido juridicamente até prova em contrário, porque é uma presunção, mais uma vez, relativa, ou também chamada iuris
tantum, beleza? Iuris tantum, ou um ou outro pode cair na prova. Maravilha, resolvida a questão 22, vamos à questão 23. Fala assim, ó, cadê? O ato administrativo é uma manifestação unilateral da administração pública pautada pela aplicação da lei e destinada a produzir efeitos jurídicos específicos no âmbito do direito administrativo. Esses atos representam materialização das decisões dos órgãos e agentes públicos, possuindo caráter normativo, executório e regulamentar, como, por exemplo, a autorização. Dentre as alternativas abaixo, assinale que define corretamente a autorização. Primeiro, o que é uma autorização? A autorização vai ser um ato administrativo negocial. Anote isso. Negocial. Por que, professor, que ela é negocial? Ela é um ato administrativo, deixa eu colocar isso aqui para vocês, ó. Ela é um ato administrativo negocial. Dentro do negocial, nós temos ou eles sendo vinculados ou eles sendo discricionários. Vinculados, por quê? Porque a lei é que determina que o ato deve ser feito daquela forma e pronto. Quando eu falo em ato administrativo vinculado, é aquela em que a administração pública simplesmente tem que cumprir a lei. A licença, por exemplo, quando o Joãozinho cumpre todos os requisitos para a concessão de uma licença, a administração pública simplesmente tem que conceder, porque está na lei. Ela não tem uma margem de liberdade para analisar a oportunidade e conveniência. Daí é que a gente fala em ato vinculado, conforme nós já estudamos, inclusive. Agora, o ato discricionário, você vai lembrar da liberdade. O ato discricionário é a possibilidade da administração pública tomar uma decisão analisando oportunidade e conveniência porque ela tem liberdade para tomar aquela decisão. E na autorização é exatamente assim. Na autorização é um ato administrativo, tá? Discricionário. Por quê? Porque a administração pública ela vai analisar a oportunidade e conveniência antes de conceder a autorização, por exemplo. Da mesma forma, a permissão, a dispensa, a aprovação e renúncia. A grosso modo, o que é um ato de autorização? Autoriza o exercício de atividade que possui utilidade pública e está sujeito ao poder de polícia do Estado. E é realizado por ato administrativo discricionário e precário, ou seja, ato negocial, pode ser desfeito a qualquer momento pela administração pública. E a transferência do particular é a transferência ao particular de um serviço público de fácil execução, sendo em regra sem remuneração ou remunerado através de tarifa. Então, a autorização é quando um serviço não tem tanta complexidade e o Estado, analisando a oportunidade e conveniência, diz assim, ô particular, se você quiser, você pode realizar esse determinado serviço aqui, não tem problema nenhum. É de fácil execução mesmo, então pode aí cobrar inclusive uma tarifa para que você possa ser remunerado. Então, isso é autorização. É um ato negocial, porque envolve vontades da administração pública e daquele que vai receber a autorização. É um ato discricionário, porque a administração pública pode negar. E vai ser precário, porque a qualquer momento ela pode retomar aquele serviço. Tá? Vamos à questão, ó. A autorização. A letra A fala, é ato administrativo vinculado. Nós vimos que não é vinculado. É ato administrativo vinculado, ficou errado. É ato administrativo ampliativo de direitos que consiste na outorga, ou seja, transferência da possibilidade de prática de determinada conduta. Beleza. Qual conduta? Conduta, por exemplo, da prestação de um serviço de fácil execução para um particular. Vai ser uma autorização de um serviço público, por exemplo. Então, recapitulando, a autorização vai ser um ato administrativo negocial, discricionário, precário, em que a administração pública entrega para um particular um serviço público de fácil execução, podendo ser sem remuneração ou remunerado mediante tarifa. Muito simples, letra C é o nosso gabarito. A letra D já diz que é vinculada, a letra E também você já pode tirar porque está dizendo que é vinculado. Questão de número 24, vamos lá. Questão de número 24, fala assim, pessoal. De acordo com a lei do processo administrativo, quando a administração se deparar com atos próprios eivados de legalidade, vício de legalidade, deverá muito cuidado nas questões em que envolvam temas relacionados à anulação e revogação. Muito cuidado, tá? Porque, primeiro, cai muito. Segundo, além de cair muito, a galera confunde muito. Não pode confundir, tá? Bora primeiro conhecer aqui a anulação. Razão. Por que eu vou anular um ato administrativo? Primeiro, a administração pública ela pode tanto anular quanto revogar seus próprios atos. Esse princípio vai ser chamado de autotutela. Deixa eu até colocar para vocês aqui, ó. Autotutela.
autotutela. O que é a autotutela? É o princípio que diz que a administração pública ela pode fazer controle dos seus próprios atos. Ah, professor, então a administração pública sozinha, sem ninguém estar interferindo, pode controlar seus próprios atos? Pode. Ela pode muito bem bater o olho e dizer, olha, esse ato aqui está ilegal, vou anular. Esse ato aqui, ele está legal, mas ele não está de acordo com o interesse público. Eu vou revogar. Veja, a possibilidade que a administração pública tem de fazer controle dos seus próprios atos decorre de qual princípio? Autotutela. Beleza, pessoal? Então, quando é que eu tenho aqui a anulação? Veja comigo. A anulação é quando, né, o ato é extinto por ser ilegal. Isso quer dizer o quê? Que esse ato ele é contrário à lei. Veja que o ato contrariou a lei. Beleza? O efeito é ex, bate na testa, tunc, ou seja, retroativo. Quando existe uma anulação, aquele ato de anulação, ele desconstitui, ele desfaz todos os atos anteriores, tá, à criação daquele ato ilegal. Isso quer dizer o quê? Se aqui eu tenho um ato administrativo que foi considerado anulado, todos os efeitos anteriores a essa anulação deverão ser atingidos, deverão ser também anulados, desconstituídos. Então, aqui é um efeito que? Retroativo. Retroativo. Volta. E claro, quem é que tem legitimidade para anular? Um eu já sei que é a administração pública, porque ela tem autotutela. O outro eu já sei que é o Poder Judiciário. Isso mesmo. Veja que a competência para realizar a anulação vai ser uma competência da administração, como também do Poder Judiciário. Professor, então o Poder Judiciário pode anular? Pode. Beleza? Então, aqui é o esqueminha da anulação. Compreenderam? Todo mundo entendeu? Digita para mim aqui, professor, entendi, professor, tá show de bola, beleza. Vamos ver agora a revogação. Quando é que nós vamos ter a revogação? Vamos lá, vou limpar aqui para a gente fazer aqui o esquema da revogação. Quando é que nós vamos ter a revogação? Queridos, a revogação também, vai ser a administração pública. Até porque, quando a gente fala da revogação, deixa eu pegar aqui, quando a gente fala da revogação, agora sim, ó, quando a gente fala da revogação, a gente continua no princípio da autotutela. A administração pública também pode revogar. O detalhe aqui é o seguinte, na revogação, o ato está de acordo com a lei, diferentemente da anulação. Só que na revogação, o ato ele não mais está de acordo com o interesse público. Veja que a razão aqui na revogação é quando o ato se extingue por ser inconveniente ou inoportuno ao interesse público. Aquele ato ali é legal, é legítimo, mas ele não está mais sendo conveniente ou oportuno ao interesse público. Então, vou fazer o quê? Revogar. O efeito da revogação, diferente da anulação, ele vai ser somente para frente. Ou seja, se eu bato na minha nuca, eu vou para frente. Então, aqui vai ser o quê? Ex nunc. Tudo bem? Então, o efeito dele vai ser o quê? Ex nunc, ou seja, irretroativo. Não retroage, só para frente. Tá bom? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui um ato de revogação, e essa revogação, ela só vai gerar efeitos o quê? Para frente, não retroage. Beleza? Agora, legitimidade para revogar. Olha aqui, ó, só a administração pública pode revogar o ato. Ou seja, revogação também recebe o nome da doutrina, anote, de controle de mérito.
E aqui a anulação também recebe o nome de controle de legalidade. Controle de mérito, só quem pode fazer... Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar, só um minutinho. Controle de mérito, só quem pode fazer é a administração pública. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Pronto, tá aqui. Controle de mérito, só quem pode fazer aqui, ó, é a administração pública. Só ela que pode fazer controle de mérito. Tudo bem? Beleza? Revogação. Bom, questão 25, vamos lá. O ato administrativo que tem por objeto a utilização compulsória de um serviço prestado por um particular em favor da administração pública para atender uma situação extraordinária e emergencial é denominado. Aqui é uma questãozinha que envolve o conhecimento, tá, de requisição administrativa, que inclusive está previsto lá na Constituição Federal. Mas, claro, eu trouxe aqui para vocês o conceito de outros instrumentos que podem também vir a ser cobrados na prova de vocês. Então, vamos lá. Quando a gente fala aqui, por exemplo, de ato administrativo em que existe a utilização compulsória de um serviço prestado por um particular em favor da administração pública, veja que eu estou diante do que a gente chama de requisição administrativa, tá? Ocupação temporária não é, servidão não é, também não é servidão, vou explicar cada um deles para vocês. Requisição administrativa e independe de prévia aquiescência do particular. Ou seja, o particular não precisa e independe a manifestação da vontade. A administração pública não pede, ela vai lá e requisita, determina que a utilização aconteça, ok? Não precisa de autorização do particular e tampouco de autorização da administração pública, do Poder Judiciário. Detalhe importante, é garantido a indenização. Olha aí, a indenização ela vai ser garantida, pessoal. Indenização vai ser garantida. Então, repare que, professor, é aquela mesma requisição administrativa lá da Constituição Federal? Exatamente, que vocês estudam no artigo 5º. Poderá a administração pública, iminente perigo público, utilizar temporariamente a propriedade, mesma coisa, tá bom? E vai ser garantido a indenização ulterior, depois, se tiver dano. Isso é o que chamamos de requisição administrativa. Desapropriação indireta, não, até contra a Constituição, tá bom? Desapropriação e sua juridicidade depende da autorização judicial, também ficou errado. Letra C. Mas o que seria a requisição administrativa? Vamos lá. A requisição acontece quando o poder público utiliza bens ou serviços privados de maneira provisória, tá? Em decorrência de um perigo público iminente. Imagine, por exemplo, um acidente aéreo. Para fazer o resgate, precisa adentrar nas fazendas, tá bom? Para que possa ser feito, de fato, ali o resgate. Observe que a utilização temporária daquela propriedade, tá? Ela independe de ordem judicial, independe da aquiescência, da vontade, da manifestação da vontade do dono, do proprietário. O poder público vai lá e utiliza. Ponto final. Beleza? Professor, se tiver dano, a indenização é ulterior à utilização. Se, por exemplo, a administração pública quebrou lá a porteira, quebrou tudo lá para agilizar o salvamento dessas pessoas, a administração pública ela vai ter o dever de fazer o pagamento de indenização, tá bom? Então, está aí a questão da requisição administrativa. Exemplo, quando há utilização de um terreno particular para construir uma base médica temporária em decorrência de situação de calamidade, por exemplo, a indenização ocorrerá apenas se houver danos ao particular durante o período da requisição, sendo ela paga posteriormente. Qual a diferença da desapropriação? Na desapropriação tem que ser o pagamento justo e antes do poder público desapropriar. Tem que ser prévio e justo. A diferença substancial entre desapropriação e requisição é essa, ok? Tudo bem? Tem outra diferença, é que na desapropriação o poder público fica com a propriedade, na requisição não, é temporária, tá bom? Vamos lá, então depois vocês vão fazer a leitura de todos esses institutos, tá bom?
Questão de número 26. De acordo com a dogmática do direito administrativo, a situação de fato e de direito que gera a vontade do agente público que pratica o ato administrativo é manifestação do elemento. Pessoal, agora chegamos numa questão que também é extremamente recorrente nas provas, que é a questão que relaciona-se com os elementos do ato administrativo. Cuidado para não confundir com os atributos. Atributos já matamos. Não se confunde com elementos, tá? Atributos, você já aprendeu aqui que é o PAT, beleza? Que é o PAT. Atributos vai ser competência, forma, finalidade, motivo e objeto. É diferente. Vamos lá? Vamos ver cada um deles? Competência. O que é competência, professor? A competência também é chamada pela professora de Pietro de sujeito. Então, na sua provinha, pode ver a expressão competência ou sujeito. O que é isso? É o poder legal conferido ao agente para o desempenho das atribuições. Todo ato administrativo tem que ser realizado por um sujeito que seja competente. Por exemplo, servidor público investido no cargo público. Você, quando estiver assinado o termo de posse e entrar em exercício, será uma pessoa competente para criar atos administrativos. Até então, você não tem competência para tanto, tudo bem? Então, competência vai ser o poder legal, o poder conferido pela lei para que os servidores possam desempenhar os atos administrativos. Finalidade. A finalidade do ato administrativo é dividida em dúplice. Eu tenho uma finalidade genérica e uma finalidade específica, que inclusive já vimos lá nas características, que é a tipicidade. Finalidade genérica é aquela que denota a ideia de que todo ato administrativo tem a finalidade de concretizar o bem da coletividade, interesse público. O interesse público, o bem da coletividade, é a finalidade geral, genérica, que todo ato administrativo tem que ter, ok? E a finalidade específica é aquela prevista em lei, também chamada de tipicidade, que também ostenta a qualidade de atributo. Então, finalidade diz assim, ó, o ato administrativo deve se destinar ao interesse público, de maneira geral, e ao objetivo diretamente previsto em lei, né, chamado de finalidade específica, que também é chamada de tipicidade, que nós vimos. Professor, então a tipicidade, ela é um requisito ou um atributo? Não, a tipicidade é um atributo. A tipicidade é um atributo, tá bom? Mas a finalidade é que é um elemento, cuidado com isso. E a forma é a exteriorização do ato administrativo. É a forma que o ato administrativo ele é manifestado. Em regra, pessoal, os atos administrativos são manifestados da maneira escrita, mas pode ser de maneira por imagens, né? Você parar para observar o semáforo. O semáforo é um ato administrativo. É a administração pública determinando que você pare no vermelho, que fique em atenção no amarelo e que siga no verde. Beleza. Aqui vai ser um ato administrativo através das sinalizações de trânsito. Então, o ato administrativo, em regra, ele vai ser de maneira escrita. Mas tem um detalhe que vocês não podem esquecer, é que alguns atos administrativos obrigatoriamente têm que seguir determinada forma se a lei assim o exigir. Alguns atos são tão formais, tão importantes de interesse público, que somente podem ser exercidos observando aquela formalidade prevista na lei, tá? E nós temos também um motivo. O que é o motivo? É a situação de fato e de direito que gera a vontade do agente na prática do ato, ou seja, é o porquê do ato. É o porquê. Então, o elemento é quem faz o ato, a finalidade é para que fazer aquele ato, né? A forma é como irei fazer aquele ato e o motivo é o porquê daquele ato. Por que você está realizando esse ato administrativo? Então veja que a situação de fato e a situação de direito que gera a vontade do agente na prática do ato vai ser aqui o que chamamos de motivo. Cuidado para não confundir com a motivação. O motivo é elemento, está presente em todos os atos. Motivação não é elemento. Motivação é exteriorização dos motivos. Alguns atos não têm motivação, mas todos têm motivo. Qual é o elemento constitutivo de validade do ato administrativo? O motivo ou a motivação? Motivo. Todos os atos administrativos têm motivo, sim.
todos os atos administrativos têm motivação. Não, porque alguns atos dispensam motivação. Professor, dá um exemplo. Dá um exemplo de um ato administrativo que não precisa ter motivação. O provimento de cargo comissionado, cargos ad nutum. Quando eu nomeio alguém para ser, por exemplo, o chefe de gabinete num cargo comissionado, eu não preciso expor os motivos. Aliás, não preciso expor isso, não preciso expor os motivos, porque aquilo é a motivação. Não tem motivação. Eu não preciso dizer por que eu chamei aquela pessoa, por que eu não chamei, porque é de livre nomeação e exoneração. Não tem motivo, mas o motivo tem que existir. Detalhe, tem uma paradinha chamada teoria dos motivos determinantes. Teoria do motivo determinante vai dizer o seguinte, que os motivos de elaboração dos atos administrativos precisam ser verdadeiros e de acordo com o interesse público sob pena de nulidade. Ok? Beleza. E o objeto? O objeto é o conteúdo, é aquilo que o ato determina, é a alteração do mundo jurídico no que se propõe a processar, ou seja, é o efeito jurídico do ato. É o conteúdo do ato administrativo. Então, aqui nós temos os 5 elementos do ato administrativo, tá? Beleza, pessoal? Vamos agora resolver a questão. Ó. A questão fala claramente da situação de fato e de direito, tá bom? Aqui vai ser o elemento motivo. Beleza? Eu vou encontrar isso aonde? Na letra B de bola. Cuidado que motivação não é. Porque motivação, mais uma vez, ó, não é elemento. Não é elemento do ato. Tá bom, pessoal? Então, o gabarito vai ser letra B de bola. Vamos à questão de número 27. Fala assim, assinala a alternativa que apresenta atributo dos atos administrativos que confere à decisão da administração pública a capacidade de produzir efeitos imediatos, independentemente de autorização judicial, desde que preenchidos os requisitos legais. E aí, pessoal, questão boa. Como é que nós vamos matar essa questão? Digita aqui no chat o que é que vocês acham aí dessa questão. Olha aí, ó, eu vou marcar aqui somente aquilo que vai ajudar você a acertar a questão. Ó. Assinale a alternativa que apresenta o atributo dos atos administrativos que confere à administração pública a capacidade de produzir seus efeitos imediatos. Olha aí, ó, independentemente de autorização judicial. Com isso, você mata a questão, tá? Claro que vocês acertaram, estou falando da autoexecutoriedade. Isso mesmo, galera. Autoexecutoriedade. Lembra do PAT? Presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. A autoexecutoriedade é que resolve essa questãozinha aqui. O que diz a autoexecutoriedade? Vai dizer que a administração pública pode executar os seus próprios atos, dando a ele efeitos imediatos, independentemente de ordem judicial prévia. Não preciso de uma ordem judicial, por exemplo, para lacrar um restaurante, para fechar um restaurante por não cumprimento de medidas sanitárias. Beleza? Detalhe, cuidado porque na provinha vocês precisam lembrar disso aqui. A autoexecutoriedade, segundo o professor Bandeira de Mello, divide-se em duas. Olha só, são duas abordagens aqui que a gente precisa entender, que vai ser a exigibilidade e a executoriedade. Então, a autoexecutoriedade, que vocês já sabem, é característica, é atributo do ato administrativo, que diz que o ato administrativo, para que possa ser exercido, não precisa de ordem judicial, já aprendemos, ele desdobra-se em dois, que vai ser a exigibilidade, também chamada de coerção indireta, por exemplo, aplicação de multas, é o atributo do ato administrativo que impede o destinatário a obediência das obrigações por ele impostas, sem necessidade de qualquer apoio judicial. Se traduz na noção de que o particular é obrigado a cumprir a obrigação. Então, a exigibilidade, dentro da autoexecutoriedade, diz que o particular ele é obrigado. O particular, não estou negociando com você não, eu estou lhe aplicando uma multa e ponto final. Você é obrigado a fazer o cumprimento, tá? E a executoriedade, que vai ser forma de coerção, o que? Direta, que vai ser a demolição da obra irregular. A administração emprega meios diretos de coerção, compelindo materialmente o administrado a fazer alguma coisa, utilizando-se inclusive a força. Por exemplo, lacrar o restaurante pelo não cumprimento de norma sanitária, vai ser ali executoriedade. Coercibilidade, coerção direta,
fazer com que ele, de fato, né, feche ali o estabelecimento. Indireto, eu vou aplicar uma multa para que, através dessa multa, ele novamente não venha praticar esses ilícitos administrativos. Então, está aí, importantíssimo para a nossa prova. Questão 28. Os atos administrativos são atos jurídicos praticados pela administração pública para atingir suas finalidades, devendo apresentar para sua existência e validade alguns elementos ou requisitos básicos. A esse respeito, é recorrente afirmar que, letra A, atua em usurpação. Olha aí, pessoal. Atua em usurpação de função aquele indivíduo que, embora investido no cargo público, emprego ou função, exorbita os limites de sua competência, podendo seus atos ser imputados à administração. Não. Usurpação de função pública é quando o indivíduo não é servidor e age, por exemplo, ali, realizando um ato administrativo. Por exemplo, você não é servidor, está estudando para o concurso público, e aí você vai lá e realiza a edição de um ato administrativo. Isso é uma usurpação. Aquele ato que você fez, que você não tem competência, ali não vai ter validade nenhuma, tá bom? Letra B. Os atos administrativos devem sempre adotar a forma escrita. Não, nós vimos que nem sempre vai adotar a forma escrita. Age com excesso de poder, o agente que atua fora dos limites de suas atribuições legais, sendo possível, em regra, a convalidação. Convalidar é salvar o ato, tá, pessoal? Dos seus atos pelo agente legalmente competente. Aqui nós temos o gabarito da nossa questãozinha. O que é o excesso de poder? Veja comigo, ó. Quando a gente fala em excesso de poder, nós temos aqui o abuso de poder. O abuso de poder como uma expressão genérica. O abuso de poder, ele é desdobrado em excesso de poder e desvio de finalidade. Excesso de poder é vício na competência. Desvio de finalidade é vício na finalidade. Como assim o excesso de poder? Galera, eu tenho, só um minutinho aqui, eu tenho excesso de poder, deixa eu voltar aqui na questão, prontinho, aqui. Pronto, aqui, ó. Eu tenho excesso de poder todas as vezes que um servidor é competente, mas ele age além da sua competência. Veja que ele foi além, excesso de poder. O servidor é competente, mas ele foi além, excesso de poder. Eu tenho um desvio de finalidade, o número está dizendo, desviou a finalidade. Ele satisfez interesse particular em vez de interesse público. Nesse caso, ambos são espécies de abuso de poder. Tá? Então, aqui letra C de casa é o nosso gabarito. Beleza, vamos à questão 29. São características do ato administrativo exceto. Ele constitui declaração do Estado que ele faça às vezes, abrange-se tanto o órgão do Poder Executivo como os demais poderes, que também pode editar atos normativos. Beleza. Sujeita-se ao regime jurídico administrativo, pois a administração aparece com todas as suas prerrogativas e restrições próprias do poder público. Beleza. Letra C. Produz efeitos jurídicos imediatos. Nós vimos que realmente os atos administrativos eles produzem efeitos jurídicos imediatos. Perfeito. Corretíssimo, né? Com isso, distingue-se do ato administrativo da lei e afasta do seu conceito de regulamento. É sempre passível de controle judicial. Sim, é sempre passível, lembrando que somente de controle de legalidade. Todo ato administrativo pode ser passível de controle? Pode, tá? O controle somente de legalidade, ou seja, o Poder Judiciário somente pode anular. Não sujeita à lei. Opa, é gabarito. Por quê? Porque, meus queridos, o ato administrativo precisa se sujeitar à lei. Não tem ato administrativo que não se sujeita à lei, não, tá? Então ficou errado aqui a letra E e é o nosso gabarito. Questão 30. Assinala a alternativa que contém um ato administrativo constitutivo. Facinho demais. O que é um ato administrativo constitutivo? É aquele que vai constituir direitos, obrigações. E o gabarito aqui, obviamente, que vai ser, ó, qual desses atos constitui alguma coisa? Certidão negativa? Não, negativa é desconstitutiva, né? O registro de nascimento. Porque no registro de nascimento, eu tenho ali um ato administrativo que vai constituir direitos a uma pessoa que acabou de nascer, por exemplo. Então tá aí, letra D de dado é o gabarito. Ato constitutivo
é aquele pelo qual a administração cria, modifica ou extingue um direito ou uma situação do administrado. É o caso da permissão, autorização, dispensa, aplicação de penalidade, revogação. Aqui vai ser constitutivo. Nós temos também o ato declaratório, que simplesmente reconhece um direito, e o ato enunciativo, que atesta. Tá? E aí, quanto aos atos administrativos, aqui nós temos a classificação, pessoal. Classificação dos atos administrativos. Quanto à formação, pode ser simples, composto, complexo. Quanto ao conteúdo, normativo, tá? Então, aí nós temos o bate-papo relacionado, tá bom, aos atos administrativos. Com isso, meus queridos, questãozinha resolvida. Aqui ele pediu um ato administrativo constitutivo e, claro, vai ser a letra D de dado. Tudo bem, pessoal? Olha só, fechamos na questão de número 30. A todos, bons estudos, um forte abraço, espero que vocês tenham curtido bastante aqui a nossa live, tá bom? Nossas aulas aqui têm ajudado muita gente, claro, você será o próximo aprovado, não tenho dúvida disso, nós estamos trabalhando, fazendo tudo que deve ser feito para que vocês possam aí ser o próximo aprovado. Lembrando que nós temos esse eventozinho aqui, bacana, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e garanta a sua vaga presencial. Tá, pessoal? Então, vagas limitadíssimas, não perda tempo e faça a sua inscrição. Eu me despeço por aqui, a todos bons estudos, um forte abraço, fiquem com Deus, estamos à disposição. Valeu, pessoal! Tamo junto!